dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro, na alegria da ressurreição do Senhor, da certeza da presença dEle entre nós. Iniciamos esta Eucaristia. Ele continua nos ensinando pela palavra e nos fortalecendo com o seu corpo e sangue, o alimento que nos sustenta na missão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sejais, Deus da misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, símbolo da presença do ressuscitado e do vosso imenso amor por nós. Cantemos. Salve, luz eterna, luz ressurge Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Salve, luz eterna, luz ressurge Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, os discípulos de Emaús, depois daquela experiência no caminho com o Senhor, onde Jesus vai explicando as Escrituras, vai ajudando aqueles discípulos a compreenderem melhor aquilo que havia acontecido, a ressurreição, e depois aquela experiência rica que os discípulos fizeram quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus, o ressuscitado. E eles voltam com alegria para testemunhar tudo isso junto da comunidade. E aí então começa o evangelho que nós acabamos de ouvir. Os dois discípulos voltam para Jerusalém e partilham a aparição do ressuscitado e como o reconheceram na fração do pão. Nesse momento em que eles estão falando, Jesus se faz presente no meio da comunidade reunida, aparece a todos. Eles ainda estavam medrosos, cheios de dúvidas, e o ressuscitado mostra os sinais que ele traz em seu corpo, para dizer que o crucificado é o ressuscitado, e aquele que está no meio deles, como o vencedor da morte, é o que foi pregado na cruz. Come com eles, para remover do coração a incredulidade e afastar todo o medo e toda a insegurança. Jesus diz aos discípulos: paz, a paz para vocês.
é a plenitude da vida. A bênção de Deus sobre nós é a bênção do ressuscitado sobre a comunidade. Eles ficam assustados, pensam ver um fantasma, e Jesus responde: um fantasma não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Quem está aqui no meio de vocês é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo, é o vencedor. A vitória é de Deus. Eles estavam amedrontados e inseguros, porque viram a consequência da maldade daqueles que tramaram a morte de Jesus, que o condenaram à cruz. Mas a vitória não foi deste poder. Este poder também foi vencido. A vitória é de Deus. Deus vence a morte. Deus ressuscitou o seu Filho e o fez vivo para sempre entre nós. É Ele que está no meio da comunidade, no meio de nós, que continuamos reunidos em nome do Senhor. Ele está em nosso meio. Meus irmãos, a alegria e a euforia tomaram conta do coração dos discípulos quando acreditaram no ressuscitado. Descobriram que aquele que foi crucificado, que traz as marcas dos pregos, os sinais da paixão, a paixão que é consequência do amor de Jesus por nós, que tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Ele é crucificado, e crucificado com ele os nossos pecados, para que ali nós fôssemos libertados, o pecado destruído e nós todos nele, em Cristo, libertados. É o ressuscitado que permanece entre nós. Não é um Deus desencarnado, é aquele que assumiu a nossa humanidade e assumiu a humanidade para nos redimir. Jesus, ele vai abrindo a mente dos discípulos, pouco a pouco, iluminando com a palavra. Ele vai ajudando os discípulos a compreenderem o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras comunidades iniciaram a sua caminhada no meio de tantas dúvidas e incertezas. Ainda não tinham uma fé esclarecida, mas eles não desanimaram, continuaram firmes, e o Senhor, abrindo a mente, ajudando a compreender, os fez também discípulos, missionários, testemunhas da ressurreição. Aos poucos foram crescendo e amadurecendo na fé e no compromisso. Crer e aderir ao ressuscitado não é algo que acontece de forma mágica, de um dia para o outro. É um processo que amadurece aos poucos. A partir da mesa, da partilha da palavra e do pão, é que os discípulos vão iluminando a vida, vão compreendendo o mistério e se tornam testemunhas.
Isso é o que o Senhor continua fazendo conosco quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, quando nos reunimos para a Eucaristia. Ele fala conosco por meio da palavra, nos ajuda a entender melhor a partir da reflexão que fazemos. E Ele parte o pão, Ele nos dá o alimento do altar, o seu corpo e sangue, que nos sustenta e nos estimula na missão. Pois foi na partilha do pão que os discípulos foram capazes de reconhecer a presença do Senhor no meio deles. E é na Eucaristia que continuamos identificando fortemente a presença do Senhor entre nós. O ressuscitado, Ele marca a sua presença entre nós. Presença na comunidade reunida, que celebra a partilha da palavra e do pão. É tão bonita e cara para nós a expressão que nós rezamos quando estamos reunidos. O presidente da celebração diz: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. Ele está, caminha conosco, não nos abandona jamais, sempre conosco. Ele está presente entre nós, na família, unida em torno da mesa, no esforço que todos os membros da família fazem para mantê-la unida, aquecida na fé e no amor. Ali o Senhor se faz presente. Ele entra em nossa casa, Ele permanece em nossa vida. Ele está presente nos grupos que se organizam para defender a vida, que trabalham para cuidar melhor da vida e fazer com que a justiça se estabeleça entre nós. Ele se faz presente quando, através das nossas organizações e do trabalho, nós vamos implantando, através das políticas públicas, o trabalho para superar a fome e a miséria, na construção da paz, como compromisso com a justiça, superando toda situação de violência. A partir de Cristo, somos instrumentos de paz e não de guerra. E precisamos rezar pela paz, porque tem pessoas que ainda não compreenderam isso. Tem pessoas que, na defesa dos seus direitos, se veem no direito de atacar o direito do outro, se vê no direito de passar por cima da soberania dos países e provocar situações ainda pior do que aquela que ele está querendo combater. Provocar guerras nesta altura do campeonato não é atitude de sanidade. Precisamos rezar para que a paz se estabeleça entre nós, no esforço de uma governança pautada na justiça, na ética, comprometidos com a vida. Pois Jesus deixa claro para nós no final deste evangelho: vocês são minhas testemunhas no meio do mundo. E Ele nos escolheu para mostrar a força e a alegria da ressurreição, que gera a vida. Não podemos
ser instrumentos do contrário. Que a fé dissipe as dúvidas do nosso coração, que a verdade esteja em nós e o amor de Deus seja plenamente realizado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que sejamos as testemunhas do Senhor, manifestando a força da vida, a alegria da ressurreição. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.